Pronto, estamos gravando, gente. Está aparecendo para todo mundo aí agora. Estamos sem problemas. Então vamos lá. Muito bem, gente. Então a gente está começando hoje aí o grupo dos vertebrados, tá? Nosso grupo ao qual a gente pertence. Eita, estão tocando a campainha. Peraí. Ai, ai. Na hora que eu começo. Só um instante, gente. Pronto, gente, estou de volta. Desculpem aí, tá? Hoje está brabo. Campainha, telefone, tudo que tem direito. Computador travando. Vamos lá, então. Então a gente começa hoje aí os vertebrados, tá? Então vamos dar uma olhada em como esse grupinho surgiu, tá? A partir dos cordados invertebrados que a gente viu na semana passada. Tá? Então, terminando hoje, eu queria que vocês pudessem, né, ver como é que foi a evolução dos vertebrados, que é o grupo ao qual nós pertencemos, né, e aí vocês vejam aí o quanto de similaridade a gente tem, né, com esses animais, tá? Quanto de coisa do nosso próprio corpo que a gente pode ver, né, a origem estudando aí a origem dos vertebrados, né, coisas muito antigas que a gente nem imagina, tá? Reconhecer as homologias presentes aí nos vertebrados atuais até os atuais, né, dos vertebrados mais primitivos até os atuais, tá? E começar a ver, né, estudar o primeiro grande grupo de vertebrados existentes atualmente, tá? Que são os condrícteis, os peixes cartilaginosos. Tá? E como eu sempre digo, né, que vocês tenham muitas dúvidas e possam pesquisar bastante, ter curiosidade sobre o assunto. Tá? Muito bem. Então a gente começa, né, destacando aqui nessa filogenia mais simples, onde a gente está,
Beleza? Semana passada a gente deu uma olhada, então, nos deuterostômios, que ainda faziam parte daquela grande divisão, né, que a gente chama de invertebrados, tá? Que não, a gente sabe hoje que não é mais monofilética. E aqui, então, a gente tem os animais vertebrados, é o último raminho da árvore aqui, tá? Esses animais, então, eles existem aí desde aquela época da explosão cambriana, né, do período cambriano, tá? Em uma forma bastante parecida com os cordados invertebrados, né, ou seja, os anfióxos e os urocordados, principalmente urocordados em forma larval. E aí, como é que eu sei que um vertebrado é um vertebrado? Quais são as características aí que me dizem que um animal é um invertebrado? A gente tem a presença, então, da crista neural, tá? A gente tem o tubo neural dorsal como uma sinapomorfia de cordados, tá? Nos vertebrados, o que acontece é que esse tubo neural dorsal ele é formado por uma dobra, né, do ectoderma que forma uma crista no embrião, tá? Que é essa crista neural. E além do tubo neural dorsal, tá? Essa crista ela vai formar várias outras coisas, tá? Porque as células da crista neural vão migrar para outros locais do corpo do embrião, tá? Vão formar vários outros órgãos, como escamas, dentes, tá? Então, muita coisa vem dessa crista neural, que é considerada aí por alguns até um quarto folheto embrionário característico dos vertebrados. Tá? A gente tem uma transição aí, né, da microfagia para a macrofagia, embora os primeiros vertebrados sejam filtradores, né, eles já não são microfiltradores, né, eles já não usam aquela filtração por batimento ciliar, né? Então a água já é bombeada por uma faringe muscular, tá? Então eles já vão se alimentar de partículas maiores. Quando a gente fala de vertebrados com mandíbulas, né? Essa macrofagia fica ainda mais evidente quando eles se tornam, né? Fazem a transição de filtradores para predadores. Temos o endóstilo, que é aquela estrutura, né, que produzia muco lá nos primeiros cordados, formando uma glândula tireoide. Então, ela vai deixar de produzir o muco, como eu falei, né? É, essa filtração ciliar, né, com o muco prendendo as partículas, ela vai acabar, tá? E aí vai ser substituída por uma bomba muscular e pelas próprias brânquias, né, formando uma rede para prender partículas maiores, tá? Então, o endóstilo vai perder a sua função de capturar partículas de plâncton e vai se tornar uma glândula endócrina, a glândula tireoide, com função de regular o metabolismo. Tá? Nós temos a presença aí de cefalização, se vocês viram aí, né, se vocês lembram da semana passada, a gente tem uma cabeça, né, muito pouco notável, muito pouco determinada, tanto nos equinodermos, quanto nos hemicordados, quanto nos urocordados, tá? E aqui nos vertebrados, então, eu vou ter uma cabeça muito bem determinada, inclusive aí, né, com o surgimento de um crânio protegendo o encéfalo, como a gente vai ver mais adiante. E a gente tem aí uma série de duplicações genômicas, né? Então, o genoma dos vertebrados ele sofre uma cópia completa, né? Aí na base do grupo, e em outros grupos eu tenho até 2 ou 3 cópias completas do genoma inteiro acontecendo aí no nível, né, do núcleo das células. Tá?
E, finalmente, a gente tem uma outra sinapomorfia importantíssima aí dos vertebrados, que é a presença do osso, tá? É mais um exemplo de tecido biomineralizado, mas ele é essencialmente diferente aí dos tecidos biomineralizados que a gente viu até agora, tá? Porque ele possui uma estrutura celular, né, dentro aí da matriz biomineralizada, e com isso, né, ele está constantemente em mutação, né? O osso está sendo constantemente modelado, com os biominerais sendo retirados de um local e sendo depositados em outro, né? E com isso ele também consegue crescer junto com o organismo, acompanhar o crescimento do organismo, ter sensibilidade, né? Além de servir para outras funções, além da sustentação, como, né, a fabricação do tecido sanguíneo, no caso das aves, aí, a diminuição da densidade do organismo, tudo isso. Tá? Então, o osso, esse tecido importantíssimo, surge aqui junto com os vertebrados. Tudo bem? Né? Eu falei que a gente tinha que prestar atenção aí naqueles processos de dissogonia, né, que quando a gente fosse ver deuterostômia, principalmente vertebrados, tá? E aí, aqui eu estou mostrando para vocês que, tá, um vertebrado primitivo, tá, generalizado, ele vai se parecer muito, tá, com uma larva de urocordado, né? Vocês lembram que as larvas de assídia têm essa formazinha aqui de girino, tá? Mas, né, então vai ser uma larva de assídia que está adaptada aí a não adotar sua forma adulta séssil. Então, houve um processo aí de pedomorfose, né? Esses caracteres larvais foram mantidos, então, inclusive, a caudinha de girino foi mantida, tá? Mas houveram algumas mudanças importantes aí do plano corporal de urocordado para vertebrado, tá? Primeiramente, né, eu tenho a cefalização começando a acontecer. Então, o que vai acontecer aqui, aquela larva em forma de aicídia, ela vai perder aquelas estruturas adesivas, né, que ela usa para se tornar séssil, tá? Vai ter uma inversão aqui da posição da boca, né? A boca fica aqui numa posição dorsal na larva de aicídia, ela vem para uma posição ventral, tá? E aí, com isso, você tem o espaço para cefalização. Então, o tubo nervoso dorsal, né, ele vai se tornar maior aqui, né, na região da cabeça, e vai haver o surgimento do crânio, tá? Que é uma cápsula cartilaginosa envolvendo e protegendo ali aquela porção aumentada, tá, do tubo neural, que a gente vai passar a chamar de encéfalo, que vai conter aí o cérebro, cerebelo e o bulbo. Tá? Então, a gente tem aí o surgimento do crânio, que é muito importante, determinante aí, sinapomorfia dos vertebrados. Tá? Além do crânio, né, outras estruturas cartilaginosas segmentadas, tá, que são as protovértebras, vão, então, né, começar a surgir ao redor do tubo nervoso dorsal e logo acima da notocorda. Tá? Então, essas estruturas vão formar, né, com o desenvolvimento do embrião, a futura coluna vertebral do animal adulto. E eu tenho também uma mudança aqui nas fendas branquiais. Tá? Como esses animais deixam de ter uma cavidade atrial, como nos anfióxos e nas aicídeas, né, as fendas branquiais elas passam a se abrir diretamente para o exterior. Tá? E aí elas vão, né, vão estar ali
sem uma cavidade atrial, né, como abertura secundária. Então, a gente vai ter uma conexão direta da faringe do animal com o exterior, tá? Então, essas 3 características aqui são características determinantes, né, que vão diferenciar o plano corporal dos vertebrados, tá, do plano corporal dos outros cordados. E isso tudo acontece graças a um processo de endomorfose. Tá? Quando a gente vai considerar a evolução dos vertebrados, a gente tem que saber que esse plano corpóreo aqui ele surge a partir da modificação, né, de um plano corporal, de um estágio larval aí, tá? Provavelmente estava presente no ancestral comum de urocordados e de vertebrados. Tá? Os vertebrados eles têm uma diversidade, né, um número de espécies comparavelmente pequeno, tá? Eles vão contar aí, né, mais ou menos umas 60 mil espécies, tá? E né, isso aí absolutamente não é contado pelo senso comum, né? Eu aposto que o que vocês trouxeram de bagagem aí da educação básica era que nós vivemos numa era dominada pelos vertebrados, né? Principalmente pelos mamíferos. Alguém aí já ouviu falar desse termo? Né? Que após a extinção dos dinossauros, acabou a era dos dinossauros e aí começou a era dos mamíferos? Já ouviram falar disso? Já várias vezes. Na época do ensino fundamental, ensinavam dessa forma. Então, vamos ver se o pessoal que estava falando isso estava certo, né? Vamos lá, então. Primeiro que né, a gente tem que desconstruir aquela classificação não filogenética que a gente aprende na educação básica. Então, a gente aprendia que vertebrados eram peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Né? Aí, aqui nesse círculo mais externo, estão as classificações filogeneticamente corretas. Então, existe peixe? Não. Né? Não existe peixe. Né? A gente tem aí separadamente o grupo das lampreias e peixes bruxos, os osteíctes, né? Aliás, os condrictes, né? Os actinopterídeos, que são os osteíctes de nadadeira raiada, tá? E aqui os dipnoi e os actinistas, que são os sarcopterídeos. Só que todos os outros vertebrados também são sarcopterídeos, tá? Então, essa classe aqui dos peixes não existe. Mesma coisa aqui para aquilo que a gente aprendeu como répteis, porque as aves, né, como a gente já falou em algumas outras ocasiões e vai ver na nossa aula de arcosauromorfa, né, as aves elas são répteis, tá? Então, a contagem mudou, tá? Mas mesmo se a gente considerar as classificações antigas, quem é que é o grupo dominante aí dos vertebrados, na verdade? Os peixes, Vejam né? aí o número de espécies que aparece e façam o placar de vocês. Os peixes, né? Os antigos peixes. Peixe, né? Com 30 e tantas mil espécies. Se a gente for contar apenas os vertebrados terrestres, mesmo assim, né? Quem é o grupo dominante? Os anfíbios, né? Não? Não, aqui, ó. Dos terrestres. Anfíbio tem mais ou menos aí 6 mil espécies, certo? Olha aqui. Ah, tá.
É que tem esse menos aí, eu fiquei confusa. Né? Então, o maior número de espécies entre os vertebrados terrestres pertence às aves. Tá? Os mamíferos, na verdade, ficam em último lugar, porque tem menos mamífero até mesmo do que anfíbio. Tá? Então, eu vou ter aí os mamíferos, na verdade, em último lugar. Na verdade, então, não extinguiu os dinossauros e começou a era dos mamíferos, primeiro porque os dinossauros não foram extintos, né? As aves aqui são dinossauros e ainda existem, tá? E segundo, porque elas são um grupo com o maior número de espécies, né? Mamífero é o último lugar entre todos os vertebrados, tá? Então, falar que o mundo é dominado pelos mamíferos é puro antropocentrismo, é só porque a gente é mamífero, tá? Só para vocês terem uma ideia, né, de como a nossa visão é enviesada, né? Eu coloquei essa filogenia mais simplificada aqui, e aí a gente consegue ver direitinho, né, aquela noção de que o peixe não existe, né? Porque, ó, a gente chama de peixe tudo que está dentro aqui do círculo vermelho, né? Essa elipse vermelha. E então, se a gente for fazer um grupo só com esses aí, esse grupo vai ser monofilético ou não? Acho que não. Ele não é monofilético, É porque porque olha aqui, os compartilham vertebrados terrestres, características. né? Vertebrados terrestres descendem do mesmo ancestral. Então, aqui fica fácil de ver porque a gente colocou vertebrados terrestres bem notórios, né? Mas olha só o que acontece quando a gente coloca uma filogenia que, né, na qual o vertebrado terrestre ele está representado por uma forma que é muito mais próxima ao ancestral comum de todos os vertebrados terrestres. Dá para ver bem quem é peixe e quem não é? Dá para descobrir onde está o vertebrado terrestre aí? Fácil. É mais fácil ou mais difícil do que a outra figura? Mais difícil, né? Né? Porque, Bem mais assim, quando a difícil. gente coloca uma forma mais próxima aí ao ancestral comum dos vertebrados terrestres, ele é muito parecido com um peixe. Então, quando a gente coloca todo mundo junto, né, e não coloca as formas altamente modificadas dos tetrápodes, que são os vertebrados terrestres, fica difícil reconhecer quem é peixe e quem não é. Tá? Então, nosso grupo, né, quando colocado aqui junto com os peixes na forma mais primitiva, né, ele desaparece junto com dos outros peixes. Tá? Então, vamos começar a olhar, né, os nossos grupinhos de vertebrados. Tá? E aí eu vou começar com esses caras aqui, que são os vertebrados que não possuem mandíbulas. Mas só para matar a curiosidade de vocês, né, o tetrápode é esse aqui. Tá? Todos os vertebrados terrestres saem desse ancestral comum aqui, tá? Desse único ramo. O resto tudo a gente chamava antigamente, né, de peixe. Mas vamos falar aí dos primeiros vertebrados, como é que eles surgiram, né? Então, assim, os registros mais antigos de vertebrados são fósseis do Cambriano, né, que foram achados na China. A China é atualmente aí o paraíso, né, dos paleontólogos. Os fósseis mais legais são sempre achados lá, tá?
E a gente tem duas formas, né, mais notórias. A primeira é essa Raicoela, tá? Que é muito parecida aí com um cefalocordado ou com uma larva de urocordado, né? Então a gente vai ter a nadadeira sem raios ainda, né? Formada só pelos músculos. Vamos ter aqui a notocorda ainda purinha, sem nenhum, né? Sem nenhuma protovértebra, tá? Ainda vai ter uma cavidade atrial, tá? Mas esse cara aqui já tem uma cefalização evidente, tá? Com a porção anterior aí do tubo neural maior, tá? Do que o resto do tubo neural. Mas em outros aspectos ele ainda é muito parecido com um cordado invertebrado, tá? E a letra B aqui já é uma forma um pouquinho mais avançada, que é o Raicoictis, tá? Aonde a gente já não tem mais uma cavidade atrial, né? Então já tem as brânquias se abrindo diretamente para o exterior, né? Já tem protovértebras aqui, tá? Protegendo o tubo neural e acima da notocorda, e já tem surgimento de nadadeiras com raio, tá? Esses dois animais aqui já estavam presentes aí, provavelmente na época da explosão cambriana. Mas, ao contrário, né, de vários outros animais da explosão cambriana, eles ainda tinham um corpo mole, parecido aí com o corpo dos anfióxeos e das ascídeas, tá? Eles não tinham ainda uma couraça, né, um esqueleto duro como outros fósseis da mesma época, tá? Então, esses são considerados aí os vertebrados mais antigos conhecidos. E só para vocês terem uma ideia, coloquei a Raicoela aqui, tá? Só para vocês verem como ela vai se parecer com os modelos generalizados, tá? Principalmente de cordado não vertebrado, porque ela ainda tem cavidade atrial, né? Então as brânquias ainda se abrem dentro de uma cavidade atrial, tá? Não vai ter ainda nem nadadeira com raio, né? Nem crânio, nem nada disso, mas já tem um cérebrozinho alargado em comparação com o restante aí, né, do tubo nervoso, tá? Então é bem parecido com o modelo generalizado de cordado invertebrado, tá? Mas já é diferente de um vertebrado primitivo, principalmente por conta aí, né, da persistência e da cavidade atrial, né? Enquanto nos vertebrados a gente vai ter as brânquias se abrindo diretamente para o exterior, tá? E vai ter o crânio envolvendo aqui a porção mais anterior do tubo neural. Ô, professor, por que que a China é o paraíso dos paleontólogos? É porque, assim, por alguma razão, né, os chineses deram muita sorte e aí fossilizou muita coisa lá. E eles investem também, né? Além deles terem muito fóssil, eles têm um investimento muito grande na paleontologia, então está se fazendo muita descoberta lá, entendeu? Eles têm muitas regiões ricas em sedimentos finos, né? E aí isso acaba preservando animais que não seriam preservados de outra maneira, por serem animais de tecido mole, entendeu? Mas até mesmo os vertebrados têm sido achados assim com uma frequência muito maior lá do que em outros locais. Por exemplo, assim, a gente sabe confirmadamente hoje que os dinossauros carnívoros tinham penas graças aos fósseis chineses, né? Porque é um vertebrado, ficou o osso diretamente conservado lá,
mas o sedimento é tão fininho, tão bom, né, para preservar características, que ficaram as marquinhas das penas. Aí a gente consegue ver diretamente que o bicho tinha pena, mesmo sem ser ave. Tá? Mas eu vou falar mais disso quando a gente estiver falando. A gente vai ter nossa aulinha de dinossauros, crocodilos e aves. Daqui a pouquinho. Ok? Mas essa importância do registro fóssil, ela é enorme. Só um instante, gente. Pronto, estou de volta, gente. Vamos lá. Então, né, a gente vai ter o comecinho da história dos vertebrados lá no período cambriano, lá na explosão cambriana, tá? Só que eles começaram, né, também a desenvolver estruturas duras e que facilitavam o processo de fossilização, tá? Assim como todos os deuterostomados, tá? E os primeiros vertebrados, eles eram essencialmente filtradores. Esses dois que a gente viu aqui ainda são filtradores, tá? Tanto a Raicoela quanto o Raicoites, tá? Mas esses aqui eram pequenininhos, tá? Enquanto aqueles do período logo depois do Cambriano, que é o Ordoviciano, eles já começam a ficar maiores, tá? Embora continuem aí com seu hábito filtrador. É aquele surgimento da macrofagia que eu falei com vocês, tá? Então, eles começam a ficar maiores, eles perdem aquela filtração por movimento ciliar, tá? E aí a filtração passa a ser feita por uma bomba muscular na faringe, tá? Então, a faringe que passa a sugar a água para fazer a filtração e as brânquias é que passam a fazer o papel aí de filtros ao invés do muco do endóstimo, tá? E quando eles passam aí a ter tamanhos maiores aí no Ordoviciano, paralelamente, né, eles desenvolvem tecidos biomineralizados, tá? E é aí que se dá a evolução do osso, ok? Então, apesar do Cambriano ser o período aí, né, clássico para os outros animais terem desenvolvido estruturas duras, o que facilitou a fossilização deles, para os vertebrados isso começou um pouquinho mais tarde, no Ordoviciano. E aí a gente teve o surgimento de um grupo de vertebrados primitivos, tá?
que são conhecidos aí coletivamente como ostracodermes, tá? Por causa dessa biomineralização que eles têm, tá? Só que, se vocês sacaram alguma coisa do nome, né? Ostracodermes, derme, vocês sabem que tem a ver com pele, né? Com revestimento do corpo. O que nos dá uma pista de aonde era essa biomineralização, tá? Então, os ossos, eles surgiram de uma maneira diferente de que elas são hoje. Vocês sabem me responder aonde estavam esses ossos? No corpo desses bichos? Será que era um esqueletinho igual ao nosso? Na cabeça, não, né? Não, então, na cabeça também, mas assim, estava do lado de fora ou do lado de Assim, dentro? do lado de fora. De fora? Né? Esses caras aqui foram os primeiros vertebrados a terem ossos, né? Eles tinham ossos sim, mas os ossos ficavam do lado de fora do corpo, tá? Por isso que eles eram conhecidos como ostracodermes, tá? E aí eles começaram a surgir no Ordoviciano e aí se estenderam, né? A existência deles se estendeu até o período Devoniano, que foi aí quando começaram a surgir os grupos modernos de vertebrados, tá? Esses grupos de vertebrados modernos, aí eles já têm uma biomineralização muito mais interna, um endoesqueleto, tá? Ao invés de um exoesqueleto, como é aí nesses ostracodermes. Tá? Então, o esqueleto dos vertebrados ele surgiu do lado de fora do corpo, tá? E depois é que houve uma mudança e ele passou a surgir associado às cartilagens que formavam o esqueleto interno, e aí, né, passou a se ter um esqueleto como o nosso, tá? Com ossos do lado de dentro do corpo ao invés do lado de fora. Então, esses caras aqui, né, eles surgiram provavelmente aí em ambientes de estuário, né? O estuário é o ambiente no qual os rios, né, encontram com o mar, tá? Então a gente tem aí uma variação quase que diária no nível de salinidade, né, no nível de oxigênio da água, tá? Então a proposta, né, que foi feita para explicar o surgimento do osso, né, além de formar uma couraça protetora, mas inicialmente os ossos serviriam como depósitos de íons. Né? Então, eles iam impregnando a pele com esses íons minerais, tá? E quando a salinidade variava muito, né, para manter a sua concentração interna, eles retiravam esses íons da pele e jogavam nos fluidos corporais, né? Aí evitando então os problemas osmóticos derivados dessa variação aí de salinidade da água, tá? Então essa couraça ela surge como um depósito de íons que acaba sendo vantajoso então como uma proteção física, já que esses eram animais filtradores e pouco móveis. Então eles, né, começam aí como uns bichos quase blindados pelo osso, que aí a gente chama de osso dérmico, né, que é o osso impregnado aí na pele, do lado de fora do corpo, tá? E então são os animais pesadões, mais associados ao fundo, né, com pouca mobilidade. Então, esses animais que tinham aí, né, essas couraças de osso, tá? Eles tinham mais ou menos essa forma aqui. Então vejam aí que ó, não tem quase ainda nadadeira desenvolvida,
não tem aquelas nadadeiras pares que a gente vê nos peixes, tá? E eles tinham um grande escudo ósseo na cabeça, tá? E o corpo era coberto por escamas ósseas grossas também, tá? Então o bicho ele não tem muita mobilidade, né? É um bicho que fica filtrando lá na dele, no fundão, e se precisar, com o movimento dessa cauda achatada, que ele foge, né? Então, esse grupinho aqui ainda não tem um mecanismo de, né, abertura e fechamento da boca, a boca fica permanentemente aberta e ele fica bombeando água para filtrar, tá? A estrutura do osso dérmico, né, do jeito que ele surgiu aí nos vertebrados, ela é um pouquinho diferente do osso endocondral, que é o nosso osso interno, né? Então, esse osso dérmico, ele tem uma estrutura que parece com a estrutura dos dentes, tá? Isso não é coincidência, a gente já vai ver por quê. Então, ele vai ter uma camada externa de esmalte, né? Uma camada média de dentina e vai ter polpa, né? Uma polpa igual de dente percorrendo aqui o interior, tá? E cada plaquinha óssea, cada escama tem essa estrutura, tá? Que é o osso dérmico. Ok? Então, esse grupinho mais basal de ostracodermes, eu estou colocando tudo entre aspas aqui, porque não são grupos monofiléticos, tá? Ele era chamado antigamente de pteráspida. Tá? Conforme a gente vai passando do ordoviciano para o siluriano, aí a gente vai ter o surgimento de grupos mais avançados aí de ostracodermes, né? E aí a gente tem uma tendência na evolução desses ostracodermes, tá? Com a diminuição, né, da armadura óssea externa, tá? Então, esses aqui que são chamados de anáspida, vocês podem ver que eles têm nadadeiras maiores, né? Tem caudas aí maiores e mais parecidas com um rabinho de peixe, tá? E tem aí uma armadura, um escudo, né, cefálico menor, tá? E escamas menores também, o que indica, né, uma maior mobilidade. Então, enquanto os outros eram pesadões, provavelmente aí mais associados ao fundo, esses aqui, mais avançados um pouco, já tinham um pouquinho mais de mobilidade, né? E provavelmente aí já conseguiam viver na coluna d'água, se movimentando e filtrando a água enquanto eles nadavam. Tá? Mas embora eles ainda tenham aí o corpo todo revestido por uma couraça de osso dérmico. Só as escamas e o escudo cefálico são menores. Aí, mais próximo aí ao fim da existência dos ostracodermes, já aí entrando no período siluriano, a gente tem aí o aparecimento de formas ainda mais avançadas, tá? E aí, essas formas mais avançadas, elas nos indicam, tá, que esses bichos eram muito mais móveis do que as formas anteriores. Por quê? A gente já tem caudas bem maiores, tá? E a gente tem o surgimento das primeiras nadadeiras pares, né? Que são aquelas que ficam dos ladinhos do corpo do peixe e servem como estabilizadores aí do movimento. Tá? Além disso, a gente começa a achar só os fósseis da cabeça, né, que é onde estavam os ossos mais pesados, indicando aí uma diminuição considerável da biomineralização das escamas no restante do corpo. Tá? Então, a armadura óssea ela vai ficando, né, mais fraca, mais frágil, em troca de uma maior mobilidade desses bichos, tá?
E embora esses aqui ainda sejam essencialmente filtradores, tá? A gente tem evidências aí de que eles já estariam fazendo algum tipo de localização de presas, tá? Porque os cientistas conseguiram reconstruir, tá? Em muitos deles, né, com os fósseis estão tão bem preservados que dá para reconstruir a impressão do cérebro dentro do crânio, tá? E aí, ao ver essa impressão do cérebro dentro do crânio, dá para ver que todos os sentidos são extremamente desenvolvidos, tá? Então, eles têm uma visão muito boa, um olfato muito bom, e tem até um sentido de detecção de campo elétrico, que pode ter servido aí como uma forma de defesa contra predadores, mas também pode ter servido aí para localizar presas, tá? Então esses bichos eles estão, né, adquirindo uma capacidade de movimento maior, né, e capacidade de detecção, né, uma capacidade sensorial maior, tá? O que nos indica a transição aí de um hábito filtrador para um hábito predador, tá? Então a gente vai ter todas essas modificações aí associadas a um grau de atividade bem maior desses animais, tá? Aqui só para vocês verem onde está o molde do cérebro aí desses ostracodermes mais avançados, tá? Por fim, ainda falando aí de vertebrados sem mandíbulas, a gente tem dois grupinhos de ostracodermes, né, que sobreviveram até hoje, né? Então eles descendem aí de ancestrais que eram encouraçados, mas eles perderam totalmente a couraça, né? E a gente só sabe que eles têm esse parentesco com os antigos ostracodermes, porque eles retêm aí várias características primitivas entre os vertebrados. Tá? O primeiro grupo que a gente conhece, né, desses vertebrados viventes sem mandíbulas são os Myxinioidea ou peixes-bruxa. Tá? A gente conhece 75 espécies aí de peixes-bruxa, todas elas marinhas, todas elas habitantes aí de grandes profundidades, tá? E eles retêm aí um plano corporal aí muito primitivo, tá? Então, eles não têm cartilagens protovértebras aqui, tá? Eles retêm a notocorda quando são adultos. Provavelmente, eles perderam essas protovértebras secundariamente, tá? E uma característica deles é que a pele ela é muito rica em glândulas de muco. Tá? Então, eles secretam esse muco como uma forma de defesa. Inclusive, aparece muito nesses programas de pescaria do Discovery e do National Geographic. Tá? Os caras pegam muito em rede, né? E aí vão jogando os bichos no balde, e eles, como um reflexo de defesa, eles secretam esse muco. Aí, quando você vai ver, a água do balde virou uma gelatina, bem espessa. Tá? E eles se aproveitam desse muco, então, para conseguir escapar de predadores. Né? O muco, aliado à altíssima mobilidade, né, porque ele só tem a notocorda, não tem uma coluna aí para travar os movimentos, então ele se contorce, consegue, né, dar uma volta no próprio corpo, um nó no próprio corpo, e muitas vezes escapa das mãos do pescador e do próprio navio sem que o pescador precise fazer esforço para isso. Tá? Não tem mandíbula, né? Ainda no plano corporal antigo aí dos vertebrados filtradores, só que esses caras aqui, eles são detritívoros, tá? Eles são considerados aí o urubu do mar, tá? Porque eles vão se alimentar principalmente aí de corpos, né, de carcaças de animais que morrem e aí afundam até as grandes profundidades.
O outro grupinho de vertebrados sem mandíbula, tá? É o grupo das lampreias. Assim como os peixes-bruxos, né, perderam totalmente aí a armadura externa corporal, mas não tem um esqueleto ósseo interno. Tá? Também retém a notocorda quando são adultas, tá? Mas elas já têm protovértebras, então essa mobilidade é um pouquinho mais limitada do que a mobilidade dos peixes-bruxos. Tá? As lampreias, elas têm um hábito totalmente diferente do peixe-bruxa, né, dos mixinioides. O nome do grupo, o nome científico do grupo é Petromyzontoidea, tá? E elas são anádromas. O que significa isso? Né? Peixe-bruxa, tudo marinho. Lampreia, não. Então, a lampreia, ela tem um estágio larval, né? Ela nasce no mar, e aí ela passa esse estágio larval como uma larva marinha planctônica, tá? Que a gente chama de amocete. Tá? Essa larva marinha, ela parece uma larva de ascídia, parece uma larva de urocordado. Tá? E ela vai ter o mesmo hábito das larvas de urocordados e dos urocordados adultos, é uma larva filtradora de planta. Tá? Aí essa larva vai crescendo, 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 e quando ela sofre a metamorfose dela para, né, uma lampreia adulta, ela muda o seu habitat completamente. Então ela sai do mar e sobe os rios, né, aonde o adulto vai viver, tá? E aí lá nos rios ela vai usar essa boca dela aqui sem mandíbula, mas que tem a forma de um funil de sucção, né? E tem vários dentes córneos. Então, por causa desses dentes córneos, a gente acha que as lampreias sejam aparentadas aí a um grupo de vertebrados fósseis chamados de conodonta, né? Que a gente só conhecia até pouco tempo por conta desses dentes córneos aqui que fossilizavam mais facilmente do que o restante do animal, tá? Então, elas usam essa boca em forma de funil, né, com vários dentes córneos, que a gente pode ver com mais detalhes aqui. Elas usam, né, para grudar nos peixes, e aí, ao grudar nos peixes, elas raspam a carne do peixe com esses dentes, e assim elas conseguem sugar o sangue do peixe, que é o alimento delas. Tá? Elas ficam assim até a época da reprodução, e aí na reprodução elas vão descer de novo para o mar, né? Vão se reproduzir lá, tá? E dar origem a uma nova geração de lampreias. Ok? Então, o que aconteceu, né, após né, o período siluriano é que a gente teve né, um declínio aí da diversidade desses vertebrados sem mandíbulas, e aí os únicos grupos que sobraram foram aí as lampreias e os peixes-bruxa, tá? E a gente teve o surgimento aí de um novo tipo de animal vertebrado, né, que são os vertebrados com mandíbulas, ou gnatostomados. Né? Então, houve a transição definitiva do hábito filtrador para o hábito predador, né? Graças à evolução de um mecanismo de abertura e fechamento da boca. E quem foi que possibilitou a evolução desse mecanismo foram os arcos branquiais, tá? Foram as brânquias, ok? Então, tudo, né, todo o surgimento dos vertebrados com mandíbulas gira em torno aí da modificação, né, de alguns arcos branquiais, tá? E que vão constituir, então,
o aparelho mandibular dos vertebrados com mandíbula. Tá? Então, ó, todos esses caras aqui, né, são gnatostomados, ou seja, vertebrados com mandíbula. Tá? Então, todo mundo daqui para cá é gnatostomado. Tá? O primeiro grupo que a gente vai ver vão ser esses gnatostomados fósseis, que constituem o grupo mais basal, são os placodérmicos. Tá? Mas antes, vamos dar uma olhadinha nas sinapomorfias de gnatostomata. Tá? Então, a gente vai ter aí a modificação dos primeiros arcos branquiais, formando aí o que a gente conhece hoje como mandíbulas. Tá? O hábito predador, né, e o aumento da mobilidade, né, faz se desenvolverem aí as nadadeiras pares, lembrando aí que as nadadeiras peitorais já existiam lá nos cefaláspida, né, mas aí a gente vai ter o surgimento de um outro par de nadadeiras pares, tá? E a gente tem uma característica muito importante, que é o surgimento do osso endocondral, né? Então, como eu falei para vocês, lá nos ostracodermes, a gente tinha o osso dérmico, que é esse osso com estrutura de dente, né? E que se deposita na parte exterior do corpo. O esqueleto interno dos ostracodermes se resumia aí, provavelmente, ao crânio e as protovértebras cartilaginosas, tá? E a notocorda. Só isso. Tá? Aí, nos gnatostomados, a gente tem uma mudança. Então, a gente tem uma diminuição progressiva da armadura óssea externa, né? E aí esse osso ele passa a ser depositado nas cartilagens internas. E aí surge o osso endocondral, né? O osso que a gente conhece como os nossos ossos de hoje em dia. Então, esses ossos eles surgem como cartilagens, né? E aí, com o andar do desenvolvimento embrionário, eles vão, né, se biomineralizando e tomando aí a estrutura do osso vivo, né, que é característico do endoesqueleto dos vertebrados com mandíbulas. A gente tem aí a presença de dentes derivados de escamas, né? Então, além das mandíbulas, parte do revestimento corporal, né, foi incorporado aí as mandíbulas, formando os dentes, né? Por isso que eu falei que não era coincidência o osso dérmico ter essa estrutura de dente, tá? E o osso dérmico ele não sumiu, ele só diminuiu, a gente vai ver. Então, a gente vai ter a presença de dentes derivados de escamas, e nos ouvidos internos, aí a presença de 3 canais semicirculares ao invés de 2. O canal semicircular é aquela estrutura do ouvido interno responsável pelo senso de equilíbrio, né? São essas estruturas que permitem, por exemplo, que você saiba se você está de cabeça para cima ou cabeça para baixo, mesmo de olhos fechados. Tá? Então, vejam bem, como é que aconteceu essa transição aí de arco branquial para mandíbula, né? Os arcos branquiais, eles são móveis, né? Eles têm que ser móveis para permitir aí o bombeamento de água da faringe, tá? E aí o que aconteceu foi que quando surgiu o ancestral comum dos gnatostomados, né? O primeiro arco branquial, tá? Ele se articulou com o crânio e se associou aqui à abertura da boca, tá? E aí, utilizando os mesmos músculos que movimentavam os arcos branquiais para frente e para trás, para ventilar as brânquias, né? Surgiu um mecanismo de abertura e fechamento da boca. Né? Então, esses músculos que movimentam os arcos branquiais também são os músculos que abrem e que fecham a boca. Tá? Essa articulação com o crânio aqui
tá? Ela pode ser bem firme ou pode ser bem frouxa, como a gente vai ver, tá? Mas ela permite, então, a abertura e o fechamento da boca, e então permite usar a boca como uma ferramenta de captura de presas, tá? Permitindo aí o surgimento do hábito predatório, tá? Nos vertebrados. E aí as escamas, né, biomineralizadas que estavam aqui, presentes na região da boca, foram incorporadas também a esse arco branquial modificado, tá? E se tornaram os dentes, que auxiliam ainda mais na captura das presas. Tá? O segundo arco branquial, tá? Também se torna parte da articulação aí da mandíbula, e aí sobram o terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo arcos, ainda sustentando brânquias e, né, permitindo a ventilação das brânquias e a respiração. Tá? Além disso, né, a gente vai ter aí o crânio, tá, desenvolvendo cápsulas cartilaginosas, envolvendo aí os órgãos dos sentidos na cabeça. Tá? Vamos ter a presença de vértebras ossificadas já em volta, né, envolvendo tanto o tubo neural quanto a notocorda, e vamos ter aí, né, as nadadeiras pares, né, a saber aqui peitorais aqui anteriores e pélvicas posteriores, tá? Então, com isso a gente tem o plano corporal básico de um animal gnatostomado, tá? Já aí perfeitamente adaptado ao hábito predatório, com a alta mobilidade, tá? Com a couraça óssea reduzida, né? E agora com a capacidade de abrir e fechar a boca. Tá? Com isso, sabendo disso, né, então a gente conclui aí que o crânio dos vertebrados, na verdade, é uma estrutura híbrida. Né? Então, ele é composto pela fusão de vários elementos de origem embrionária diferente. Tá? Então, o crânio dos primeiros vertebrados ele era apenas uma cápsula de cartilagem que cobria o encéfalo. Tá? Nos gnatostomados, eu vou ter cápsulas extras surgindo, né? Além da cápsula do encéfalo, eu vou ter uma cápsula para os ouvidos, uma cápsula para os órgãos olfativos e uma cápsula para os olhos, tá? E isso vai formar o crânio primordial dos vertebrados. Conforme eu vou, né, caminhando aí em direção aos gnatostomados, mais elementos vão ser adicionados ao crânio. Então, eu tenho o crânio derivado dessa proteção para o encéfalo e os órgãos dos sentidos, representado aqui em azul, né? Que é o crânio primordial dos vertebrados, a gente chama isso de condrocrânio. Eu vou ter as estruturas derivadas de arcos branquiais modificados, que está aqui em amarelo, a gente chama isso de esplancnocrânio, tá? E, finalmente, eu vou ter ossos dérmicos lá do escudo cefálico que vão ser incorporados aí ao crânio, passar a fazer parte da estrutura óssea da cabeça. A gente chama isso de dermatocrânio, que está aqui em rosa. Tá? Então, você vai ter, né, na formação do crânio, elementos do exoesqueleto antigo dos vertebrados, que são o dermatocrânio, do endoesqueleto, né, daí do endoesqueleto cartilaginoso, o condrocrânio, e dos arcos branquiais, que são o esplancnocrânio. Tá? Notoriamente, aí, o esplancnocrânio vai estar presente, né, nas mandíbulas, tá? E em alguns ossos internos do crânio, da base do crânio dos vertebrados.
Aqui dá para ver direitinho, né, a legenda. Em azul, o condrocrânio. Tá? Em amarelo, o esplancnocrânio. E em rosa, né, os elementos dos ossos dérmicos incorporados, formando o dermatocrânio. Okay? Além desses elementos ósseos aqui, tá? A gente ainda vai ter elementos ósseos no tegumento, tá? Porque, como eu disse a vocês, a armadura óssea externa, ela não sumiu, ela só foi diminuída. Então, nos gnatostomados, tá? Aquelas escamas grossas dos ostracodermes, elas vão diminuir bastante, tá? Até formarem essas estruturas pequenininhas aqui, que a gente chama de escamas placoides. Tá? Essas escamas placoides, como ainda são feitas, né, de osso dérmico, ainda naquele esquema primitivo, eles vão ter, como eu falei para vocês, a estrutura de dentes. Então, vai ter um esmalte por fora, uma dentina aqui no meio e uma polpa no interior, como se fosse um dente. Tá? E aí, essas escamas placoides vão constituir o revestimento do corpo, tá? De todos esses gnatostomados primitivos. Inclusive, nas formas modernas, elas vão ter um formato aí básico de dente, mas também vão ter sua forma alterada para melhorar a hidrodinâmica do organismo onde elas estão. O primeiro grupo que a gente tem aí de gnatostomados são esses placodermes, né? Também, entre aspas, porque eles não formam um grupo monofilético, tá? Então, ali na base da linhagem dos gnatostomados. A armadura óssea aqui, ela continua existindo, mas só ali na região, né, da cabeça. Então, né, basicamente, ossos dérmicos na cabeça e escamas placoides muito pequenininhas no restante do corpo. Tá? Esses animais, eles ainda, além da armadura óssea, eles ainda tinham uma articulação extra no crânio, né, que permitia que tanto a mandíbula viesse para baixo, quanto a parte superior do crânio fosse para cima, fazendo uma abertura bucal aí de grande tamanho, tá? Que facilitava aí a captura das presas. E aí a gente tinha tanto formas com cara de peixe, né, quanto formas mais achatadas com cara de arraia. Tá? E o exemplo mais famoso aí desses placodermes é o placoderme gigante predador aí do Devoniano, que é o Dunkleosteus. Tá? Chegava aí a mais ou menos 8 metros de comprimento, rivalizando aí com os maiores grandes tubarões brancos. Tá? A grande diferença é que os placodermes eles não tinham dentes, né? Então, eles utilizavam essas placas afiadas de osso aqui na mandíbula para, né, capturar e segurar suas presas. Vamos falar agora, né, um pouquinho dos condrictes, que são esses caras aqui, tá? Se a gente excluir os placodermes, tá? O restante dos gnatostomados está dividido em dois grandes grupos. Condrictes, que são os tubarões, arraias e quimeras, e osteíctes, que são o restante dos vertebrados. Tá? Vou falar de condrictes agora, e aí vou dar um pequeno intervalinho depois para a gente começar a gravação da outra aula com a outra turma, e aí a gente vai falar dos osteíctes. Os condrictes, né? Quais são as características deles? Né? São bem simples, são só duas cinapomorfias. Tá? Então, a gente tem aí um endoesqueleto cartilaginoso, como o dos primeiros vertebrados. Então, a gente tem um crânio cartilaginoso e uma coluna vertebral cartilaginosa. Só que esse endoesqueleto cartilaginoso
ele é biomineralizado, só não vai ser na forma do osso endocondral, que eu falei para vocês mais adiante. Tá? Então, ao invés de ter osso endocondral, né, eu vou ter uma calcificação simples, prismática, dessas cartilagens. Então, é simplesmente cartilagem impregnada com cálcio. Tá? Não é o osso verdadeiro, conforme eu expliquei para vocês. Por isso, eles são chamados de peixes cartilaginosos. Tá? E a outra sinapomorfia, tá, é a realização de fecundação interna nos condríctios. Tá? Então, os condríctios, diferentemente dos outros peixes, né, que têm fecundação externa, eles não jogam os seus gametas na água para que o gameta nade e vá encontrar com outro gameta, não. Tá? A fecundação é interna. Então, o macho, ele tem esses prolongamentos aqui, né, no lado interno de cada nadadeira pélvica, tá? E aí ele utiliza esses apêndices, então, para introduzir eles no corpo da fêmea na hora da cópula, e então para que eles sirvam de passagem direta dos espermatozoides do interior do corpo do macho para o interior do corpo da fêmea, sem precisar passar pela água. Tá? Então, esqueleto de cartilagem calcificada e cláspers, né, é um condricte. Tá? Os condrictes surgem lá no Devoniano, né? Então aí coincidente com a queda da diversidade lá dos ostracodermes e o surgimento dos placodermes, a gente tem o surgimento dos condrictes também, tá? Os primeiros condrictes, eles não tinham muita cara de tubarão, né? Então eles tinham aí uma boca terminal, né, com carinha de peixe comum, tá? A gente só sabia que se tratava de um tubarão porque, né, tinha várias fendas branquiais aqui, tá? Mas a cauda era, né, igual, com os lobos iguais, né? Não se parecia muito com a imagem que a gente tem de um tubarão. Esses eram os cladocilacmorfos, tá? Conforme o tempo foi passando, né, e aí foi acabando o Devoniano, né, e passando aí para o Permiano e para o Triássico, né, o início da era dos dinossauros, a gente teve essa radiação aqui de tubarões, tá? Que foi um grupo de tubarões que invadiu a água doce, o Xenacanthomorpho, o menos cara ainda de tubarão, né, ainda com a boca terminal e uma cauda, né, sem lobos. Contemporaneamente, a gente tem os Quitenacantiformes, tá? Esses aqui já tinham uma carinha maior de tubarão, a boca já estava um pouquinho mais abaixo, e eles já começavam a ter as barbatanas características aí dos tubarões, e a cauda assimétrica também característica dos tubarões, e, né, é o primeiro grupo que a gente vai ter com espinhos bem grandes junto das barbatanas das nadadeiras, tá? Já na época dos dinossauros, a gente tem o surgimento dos zibodontiformes, né? Outra forma aí com espinhos, tá? Mas ainda com uma cara bem rombuda, mas já tinha aquele rabo característico de tubarão, com o lobo superior bem maior que o inferior. E quando, né, a gente está no meio da era dos dinossauros, lá no período Jurássico até o presente, a gente tem o surgimento dos Neocelac, tá? Que são os condrictes modernos, né? Que vão ter essa boca localizada aí bem ventralmente no corpo, né? Uma boca subterminal, tá? E vão ter suas nadadeiras sustentadas por estruturas chamadas de ceratotríqueas, tá? Ao invés de ser diretamente a cartilagem do esqueleto. Tá?
Os Neoselac são aí relativamente novos, né, em comparação aí a outros grupos de peixe, né, e representam o grupo que existe atualmente, tá? São 1.243 espécies conhecidas, podem ocorrer no mar ou na água doce, né? E embora sejam bem grandes hoje, né, como o tubarão-baleia e o grande tubarão branco que o digam, né, eles já foram bem maiores no passado. Então, aqui está uma mandíbula, tá? Um dente, e aqui uma comparação de tamanho entre os tubarões existentes, tá? E o maior dos Neoselac extintos, que foi o megalodon. Tá? Aqui em branquinho é o dente de um tubarão branco, e aqui o fóssil mais escuro é um dente de megalodon. Então, com base aí nessas estruturas, inclusive aqui nessa mandíbula enorme, que cabe todo mundo dentro, aqui todos os pesquisadores dentro, tá? A gente tem uma estimativa que ele, né, fosse aí de... Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, né? De 15 a 20 metros de comprimento. Então, em vermelhinho aqui as estimativas mais conservadoras de 15 metros, e aqui as estimativas máximas, né, de cerca de 20 metros de comprimento para o megalodon. Tegumento, como eu falei, né, vai ser composto por escamas placoides, aquela em forma de dente, tá? E as nadadeiras vão ser sustentadas pelas ceratotríqueas, que são raios, né, de natureza córnea. Então, vai ser do mesmo material que forma as nossas unhas e cabelos, ao invés de ser de cartilagem. Tá? Alguém já passou a mão em um cação ou tubarão? Ou ninguém nunca fez isso? Já. Passou a mão nos dois sentidos? Aí eu não lembro. Eu lembro de ser Da bem cauda do lisinho. café. Qual é a sensação que você teve? Era lisinha ou áspera? Lisinho. Lisa? É, sim. Então, você passou a mão nesse sentido aqui, ó, da cabeça para a cauda. Tá? E se você tivesse passado a mão no sentido da cauda para a cabeça, né, você teria sentido como se fosse uma lixa, porque ele vai ter essas escamas placoides aqui em forma de dentes, e elas estão todas viradas aí na direção da cauda. Então, quando você passa a mão da cabeça para a cauda, você está passando a mão nesse sentido aqui. Então, é lisinho. Agora, quando você passa a mão da cauda para a cabeça, aí você está passando nesse sentido aqui, você está passando a mão exatamente no dentinho da escama placoide. Tá? Então, os condrictes ainda vão ter, né, esse revestimento corporal, que nada mais é do que aquela armadura óssea dos vertebrados primitivos, né? Só que bastante diminuída. Tá? O grande problema aí dos condrictes, né, do bálplon dos condrictes, é a questão da flutuabilidade. Então, os condrictes, eles não possuem um dispositivo que mantenha a flutuabilidade deles neutra, né, como acontece com os peixes ósseos, tá? Isso quer dizer que, né, se ele parar, ele afunda, porque ele é mais denso do que a água. Então, várias questões aí surgiram durante a evolução dos condrictes, tá? E várias respostas evolutivas surgiram, né, com essas questões. Então, o que acontece? Né? O bicho ele tem que ter um jeito de se locomover sem afundar, né? E tem que ter um jeito de tornar essa locomoção mais fácil. Então, a gente vê isso no corpo de um tubarão. Então, ele, por exemplo, ele tem a parte superior da cauda
mais assimétrica, maior, né? Porque assim a força que ele gera mantém o tubarão sempre de nariz para cima. Tá? Ele gera um ângulo de movimento que ele está sempre de nariz para cima, ele não vai embicar, não vai afundar. Tá? As nadadeiras grandes, principalmente as peitorais, geram sustentação, tá? Então sustentam ele também com o focinho empinado, como se fossem as asas de um avião, tá? E as outras nadadeiras, elas dão estabilidade ao movimento, né? Não permitindo que o tubarão serpenteie muito. Tá? Outra adaptação, aí morfofisiológica, né? Outras adaptações, na verdade, são adaptações que diminuem a densidade total do bicho e aí facilitam, né, esse movimento, né? Já que ele é mais denso que a água, se parar ele afunda, né? Então, várias características anatômicas e fisiológicas foram adotadas para facilitar esse movimento, ou seja, diminuir a densidade do tubarão para que ele flutue mais facilmente. Então, uma dessas características foi a evolução de um fígado enorme, o fígado vai da cabeça até quase a cauda, tá? E esse fígado tem um teor de óleo muito grande. O óleo é menos denso do que a água, então isso, né, contribui para diminuir a densidade total do animal. E, além disso, né, pesa muito a favor aí dos tubarões o fato deles, né, não terem um esqueleto ósseo pesado. Né? Então, o esqueleto cartilaginoso é mais leve aí do que o esqueleto ósseo. Então, eles têm uma flutuabilidade neutra, né, sem outros dispositivos, maior do que a dos outros peixes. Os dentes, eles são continuamente repostos, tá? Conforme eles vão quebrando aí com as perseguições, com os ataques de mordidas, tá? Eles vão sendo repostos numa linha contínua, ok? E as mandíbulas ficam, como eu falei, frouxamente suspensas no crânio, pelo menos aí no caso dos tubarões. Tá? Aí a gente tem uma chamada suspensão iostílica, que é o segundo arco branquial, que fica segurando aí o conjunto mandíbula-maxila. Tá? E aí o que acontece é que, como essa ligação da mandíbula e maxila diretamente com o crânio é bem frouxa, né? Então essa mandíbula e maxila, elas conseguem ser projetadas para fora da boca e aí capturar presas com maior eficiência. Né? Permite uma abertura da boca bem grande. Inclusive a protrusão da boca parcialmente para fora. E isso facilita a captura de presas. Tá? Os sentidos, né, dos tubarões são extremamente desenvolvidos, né? Então a gente tem um cérebro relativamente grande, né? Esse cérebro ele recebe informações sensoriais dos eletroreceptores que tem aqui no focinho dos tubarões, né, as ampolas de Lorenzini, mas também a visão e o olfato são extremamente aguçados, tá, nos tubarões. Eles podem detectar campos elétricos, podem ver quase que na total a total escuridão, tá? E conseguem detectar, né, pequeníssimas concentrações de substâncias como sangue, né, na água, tá? Graças a esses super sentidos que eles possuem.
A reprodução ela é feita majoritariamente por ovos, né? Eles têm essa casca dura, tá? São depositados aí juntamente aí de plantas marinhas, essencialmente. A cópula, como eu já falei, é feita por fecundação interna, tá? Mas, além, né, das espécies que põem ovos, a gente tem muitas espécies que são vivíparas, ou seja, elas retêm os seus ovos, né, dentro do corpo, e ali eles se incubam até nascerem e né, até quando forem capazes de se alimentar sozinhos. Tá? Os rituais de cópula são também bem elaborados, bem complexos, e incluem mordidas, principalmente do macho aí nas costas da fêmea, o que explica a razão, né, da pele da fêmea ser bem mais espessa do que a pele do macho. Tá? Falando aí de diversidade de condrictes, a gente vai ter dois grupos principais morfológicos, que são os tubarões, aliás, três grupos principais morfológicos, são as quimeras, tubarões e arraias. Tá? As quimeras são esses peixes esquisitos aqui, né, que vão ter muitas vezes apêndices aqui no nariz, bem estranhos. Né, e vou ter, além das quimeras, vou ter os elasmobranqui, que são os tubarões e arraias. Né? Nas quimeras eu tenho uma fenda branquial só, uma abertura branquial, e aqui nos elasmobranqui a gente tem de 5 a 7 fendas branquiais. Bom, então, características aí das quimeras, a gente vai ter uma única abertura das brânquias, como eu falei, né? Os maxilares superiores vão estar fundidos ao crânio e não livres, né, como acontece nos tubarões. Vamos ter estruturas chamadas tenáculos das nadadeiras, que são usados na cópula, né? É basicamente a mesma coisa que o clésper do tubarão. Tá? E aqui está a carinha dele esquisita para vocês verem. Eu já ouvi uma vez chamarem em português de peixe-coelho, mas não estou certo se esse é o nome correto. Tá? E aí a gente tem os elasmobranqui. E aí, para elasmobranqui, vão ter centros vertebrais calcificados, né? Dentes derivados das escamas placoides, ceratotríquea sustentando as nadadeiras. E os espiráculos, que são os orifícios correspondentes aí, a primeira fenda branquial, né, que ficou ali aprisionada entre a mandíbula e o segundo arco branquial, que é o arco ióide. Tá? Então, ele vai ser um furinho pequenininho aqui nos tubarões, mas vai ser um buracão nas arraias, e eu vou explicar por que daqui a pouco. Tá? E, além disso, tem uma característica fisiológica dos elasmobranqui, que são a concentração, né, de ureia no sangue. Além de colaborar para a densidade, né, diminuir a densidade do bicho. Obrigado. Bafo de fome já, hein? Tá? Então, ele diminui a densidade do bicho, tá? E contribui também, né, para uma maior capacidade de armazenamento aí das excretas nitrogenadas do que a amônia, que é a principal excreta nitrogenada dos peixes. Elasmobranqui vai ser dividido em galeomorfa, squalomorfa e batóide, que são as arraias. Tá? Galeomorfa e squalomorfa são conhecidos coletivamente aí como CELAC, embora não seja um grupo monofilético, né? Que, né, a grosso modo, são chamados aí de tubarões.
né? Então, a gente diferencia um tubarão de uma arraia, né? Graças aí às aberturas branquiais do lado do corpo, né? Nadadeiras peitorais fora da cabeça, nadadeira anal ausente somente nos esqualiformes, somente nos cações, tá? E os espiráculos são pequenos. Então, eu vou ter aí em galeomorfa, né, exemplos como tubarão-lixa, tubarão-baleia, né, o grande tubarão branco e o tubarão azul. Em esqualomorfa, vou ter coletivamente aí aqueles que a gente chama de cações, mas também aí o tubarão da Groenlândia, esse tubarão espinhoso aqui, né, esquisitíssimo, mas ainda é um tubarão, né? Vamos ter o peixe-serra tubarão, porque tem o peixe-serra arraia também, né? Os cações verdadeiros e os cações viola, que tem o corpo achatado, parecem arraia, mas não são arraias, são tubarões. E aí a gente vai ter os batóidea, que são as arraias, tá? Arraias verdadeiras são esses elasmobrancos de forma achatada, normalmente associados aí ao fundo, né, dos corpos d'água. Então, aí as aberturas branquiais elas vão estar embaixo do corpo, ao invés de ao lado. Tá? As nadadeiras peitorais vão estar na cabeça, vão estar inseridas na cabeça. Tá? Nadadeira anal sempre ausente. Tá? E eu vou ter os espiráculos grandes, né? Porque o espiráculo vai ser a principal entrada de água do sistema respiratório quando a arraia estiver com a boca e com as fendas branquiais pressionadas contra o chão. Né? E aí, em termos de diversidade, eu vou ter as arraias torpedo, né? Torpediniformes, que é o grupo dessas arraias mais redondinhas, né? Ragiformes, que é o grupo dessas arraias mais triangulares, pristiformes, que é o grupo aí do peixe-serra arraia, né? Que é o mais famoso, e miliobatiformes, né? Que são as arraias pelágicas, né? O representante mais famoso aí é a arraia jamanta. Para refletir, né? Vamos pensar sobre registro fóssil, né? Será que sem todos os fósseis que a gente viu até agora, a gente teria aí a mesma história contada de evolução dos vertebrados? Ou será que seria diferente? O que vocês acham? Né? E um pouco sobre conservação de condrictes, né? Os condrictes, a gente já viu aí que a reprodução ela não é o padrão aí que a gente tem para peixes, né? Que é muitos filhotes, né? Uma reprodução muito rápida, ela é uma reprodução lenta e com poucos filhotes. Então, será que seria correto aí matar tubarões à primeira vista, né? Já que eles representam um pretenso perigo aos seres humanos? Né? E é isso, tá? Ficamos por aqui. Se vocês tiverem perguntas, podem fazer. Se não tiverem, né, eu vou encerrar aqui a gravação e aí eu vou gerar um novo link para a aula de peixes ósseos, porque aí eu vou distribuir para as duas turmas. Tá? Professor, eu tenho uma dúvida. E sobre essa Pode falar. história de a raia da choque, né? Tem uma história dessa. Uhum. Como que É verdade. funciona isso? Eu não sei. É verdade. Ela é do grupo daquelas redondinhas, né? Torpediniformes, gênero torpedo. Então, ela tem órgãos geradores de eletricidade nos músculos da nadadeira peitoral e ela é capaz de gerar pequenas descargas elétricas que ela usa para atordoar e matar as presas.
tá? É bioeletricidade. Caramba. Assim como o peixe elétrico que a gente vai ver daqui a pouco. É o mesmo tipo. É músculo modificado. Incrível. Essa, se não me engano, a raia é mais fraquinha. O peixe elétrico é fortão. Um choque tanto. E não prejudica eles. Eles Hum? são... E não prejudica eles, de alguma forma, Não, do choque? Não. não. Eles são imunes. Eles não levam o próprio choque. Genial. Né? Deve ter alguma camada de isolamento, alguma coisa assim. Beleza? Vou interromper a gravação aqui então, tá? E aí a gente retorna daqui a uns 15 minutos para a aula de osteites. Lembrando, né? Não é obrigatório, vocês podem assistir se quiserem, tá? E a aula, essas duas vão estar disponíveis para vocês lá no YouTube, tá? Então vou parar aqui e daqui a pouco a gente volta.